Hoje no canal nós vamos falar sobre prisão em segunda instância. Nós vamos comentar inclusive alguns casos que ganharam bastante repercussão, como o do ex-presidente Lula. E para isso hoje nós temos aqui o professor Dr. Diego Prezi para nos explicar tudo em detalhes. Ele é autor de vários livros como Prisão Preventiva, Execução Penal e Nulidades do Processo Penal, que você pode encontrar aqui no link da descrição. Nós vamos deixar tudo certinho, fácil para você encontrar. Inclusive os artigos sobre os temas que vão ser tratados hoje aqui, se você quiser se aprofundar. Então vamos ao que interessa. Dr. Diego, é um prazer receber você aqui. Prazer, é meu. E eu queria te fazer uma pergunta. De onde surge a prisão em segunda instância? A Constituição admite ela? Bom, a prisão em segunda instância, ela é uma criação feita pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 126/292. Veja-se que trata-se de uma espécie de prisão anômala. Anormal, pois não tem previsão legal. O sistema brasileiro, ele admite a prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva e também a prisão pena, que é aquela que se dá, segundo a Lei de Execuções Penais, após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Contudo, a prisão em segunda instância ela foge dessas hipóteses e se estabelece como uma prisão criada pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso mesmo, ela é alvo de intensas críticas por parte da doutrina nacional e internacional e por parte dos operadores do direito. Mas ela se aplica a todos os casos, inclusive ao júri? A prisão em segunda instância ela é, na verdade, um encurtamento da possibilidade de recurso e da presunção de inocência. Acontece que, após o julgamento de segunda instância, os tribunais executam a prisão, mandando que o réu se recolha como uma espécie de prisão-pena antecipada, criando uma espécie de cerceamento da presunção de inocência, que é uma norma de índole constitucional e também prevista em tratados internacionais. E respondendo a sua pergunta, ela se aplica àqueles casos em que o réu foi condenado em primeiro grau, foi condenado em segundo grau e após a condenação em segundo grau ainda é passível de recurso. Porém, os tribunais encurtando a possibilidade da presunção de inocência ser vigente, eles aplicam a prisão. Tem sido discutido, inclusive, na semana em que nós estamos no Supremo Tribunal Federal, se essa prisão em segunda instância ela pode se executar sem nenhum tipo de fundamentação, de modo automático. E os tribunais estão ainda em divergência sobre essa situação e o Supremo Tribunal Federal deve em breve decidir essa celeuma. E respondendo a sua pergunta, que é bastante pertinente, sobre a aplicação disso no Tribunal do Júri, dessa execução antecipada da pena, existe uma celeuma doutrinária e jurisprudencial bastante intensa, porque a partir do julgamento do habeas corpus, então veja, outro habeas corpus, o 118/770, a partir do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, estabeleceu-se a possibilidade de executar a pena pós-julgamento do Tribunal do Júri. Note-se, no entanto, que não se trata de maneira nenhuma de uma prisão em segunda instância, então trata-se de uma outra espécie, uma prisão pós-júri, é o encurtamento de algo que já fora encurtado então. É uma restrição muito grande e muito intensa à presunção de inocência, porque o réu pode ser condenado pelo Tribunal do Júri e já ter sua sentença executada ali, muito embora seja cabível o recurso de apelação, que tem efeito evolutivo pleno e efeito suspensivo também. Bom, então é uma novidade hoje no Brasil, uma inovação jurídica. Certo, é exatamente isso. Nós temos, como eu disse anteriormente, as prisões que são previstas em lei, que é a prisão pena, pós-trânsito em julgado, e as prisões processuais, preventiva, processual, temporária e também prisão em flagrante. E nós temos essas duas espécies novas, que são a prisão e execução da prisão em segunda instância e a prisão pós-júri, que são modalidades, digamos que, inovadoras, feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu devo pontuar, isso é fundamental, que não há quem defenda, em sã consciência, direito à impunidade ou qualquer coisa que o valha. No entanto, é certo que o sistema processual brasileiro deve ser coerente com os tratados a que o Brasil está submetido, com a própria Constituição, e por essa razão não há possibilidade de nós aceitarmos de forma pacífica e serena que o sistema seja quebrantado com uma novidade processual dessas que não se mostra coerente com outras normas do ordenamento. E o pacote anticrime, ele tenta resolver essa questão através dessa legalização? Bom, é uma excelente indagação. O pacote anticrime, na verdade, ele é um conjunto de artigos que se pretende ver modificados. O ministro atual da Justiça, o ministro Sérgio Moro, ele apresentou esse projeto para modificação de alguns artigos de uma série de normas do ordenamento jurídico brasileiro.
Uma das questões que ele pretende ver modificada é justamente a prisão em segunda instância, para que ela deixe de ser uma construção jurisprudencial e passe a ser uma construção legislativa. Muito embora isso seja uma evolução do ponto de vista técnico, porque a legislação sim pode criar hipóteses prisionais, a mudança da lei por si só não parece suficiente para mudar um conjunto de normas tão grande e mudar inclusive a norma constitucional que versa sobre a presunção de inocência e sobre o duplo grau de jurisdição. Note-se que a presunção de inocência ela tem um limite semântico que é bastante bem conhecido. E qualquer tipo de ataque a essa concepção me parece um pouco problemático do ponto de vista constitucional porque vai gerar a restrição de um direito fundamental. Como eu disse anteriormente, ninguém em sã consciência pretende a consagração da impunidade. E se houver uma necessidade de mudança, é muito mais racional e coerente mudarmos o sistema processual na etapa de recursos do que anteciparmos a execução da pena. Até porque a mudança da execução da pena pela via jurisprudencial ou pela via legal vai criar uma inovação em relação à própria aplicação da pena, o que torna a matéria uma matéria de direito material, portanto, ocasionando o que a gente chama em direito penal de lex gravio, que não poderiam se aplicar a atos posteriores. Mas com relação à prisão em segunda instância do Lula? O ex-presidente Lula não está preso por uma prisão em flagrante, que é aquela que acontece quando o crime está ocorrendo. Nem uma prisão temporária, que tem prazo definido e que se dá na fase de inquérito policial. Muito menos uma prisão preventiva, que tem hipóteses, requisitos e fundamentos bastante ajustados. À exceção de um ou outro, como o fundamento ordem pública, que é bastante discutível. Ele está preso em razão de uma prisão-pena, mas não da mecânica tradicional da prisão-pena, e sim da mecânica inovadora criada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a execução antecipada da pena, chamada prisão em segunda instância, que foi ordenada a partir da decisão confirmatória da condenação dele, proferida pelo TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que engloba também o estado do Paraná. Esse caso de grande repercussão é um caso que movimenta massas, e aqui deve-se ponderar que não se trata de uma questão de torcida de futebol, não é fla-flu. Trata-se de verdade da segurança jurídica e da estabilidade jurídica, que tem como premissa básica a coerência do sistema e uma linearidade. A obediência das normas inferiores das decisões às normas superiores. Dito isso, o que se percebe é que, como o Supremo Tribunal Federal criou a prisão em segunda instância de uma decisão, que foi o já citado habeas corpus 12692, ele pode a qualquer momento, e isso é uma expectativa que se vê na comunidade jurídica hoje, descriar a prisão em segunda instância, sufocá-la, o que pode gerar movimentos para um lado ou para o outro, mas que certamente encontra fundamentos jurídicos diversos, como o fato de que não existe amparo legal para essa prisão, não existe amparo constitucional para essa prisão, há uma criação de lex gravio com a aplicação dela, entre outras várias questões. Deve-se salientar que não só o caso do ex-presidente Lula, mas outros casos aqui no Brasil de muita repercussão ou de pouca repercussão, estão sofrendo a aplicação dessa prisão em segunda instância, que é uma mecânica, como eu disse anteriormente, que visa fazer uma contenção da impunidade para que não se prolongue ad eterno o processo criminal e que o réu acabe eventualmente não sendo recolhido a pena que é devida e aplicada legitimamente pelo Estado, mas o que nós não podemos fazer é atropelar garantias constitucionais para realizar o nosso intento de segurança jurídica. Realmente, é uma situação complicada, mas que nos resta apenas aguardar e ver realmente como o STF, como a jurisprudência hoje no Brasil vai se desenrolar. Temos que realmente aguardar e torcer para que o STF tome uma decisão coerente e uma decisão que possa salvaguardar garantias constitucionais, apesar de ser o presidente Lula alguém que desperta paixões e ódio no Brasil. Muito obrigada, professor, por estar aqui e nos esclarecer todos esses pontos. Inclusive, se você quiser fazer alguma pergunta para o professor, pode mandar aqui nos comentários, nas nossas redes sociais, e nós, com prazer, vamos te responder. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!